Estamos de volta aqui no Security Podcast. Eu sou Marcelo Couto e trago um entrevistado agora da Monisoft, Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. O que a Monisoft traz de soluções, de novidades para apresentar aqui nessa edição da ExpoSec? A ExpoSec ela representa um ciclo para nós, né? Então é o momento que a gente leva para o mercado tudo que a gente constrói de acordo com o último ano. Nosso stand ele fica muito bem posicionado, então ele está sempre muito cheio, os clientes sempre nos prestigiam, então é uma celebração enorme. E com isso a gente sempre prepara coisas para trazer e apresentar. Seguramente esse ano nós apresentamos aquilo que é a maior revolução tecnológica que nós já vivemos. Que é o quê? Que é a interface web, um caminho que a gente estava pendente, né, de desenvolver, de entregar, que de forma muito árdua a gente conseguiu, né? Então estamos aqui apresentando isso, primeira mão, primeira vez que os nossos clientes enxergam e até manuseiam, trabalham com essa nova interface. Como era antes e como fica agora? Tá. O software, o Moni, é um software que é aplicado em centrais de monitoramento, tem como objetivo monitorar alarmes, portaria remota. Ele é uma aplicação que até então rodava localmente, certo? Como um executável, uma aplicação. Nesse momento, com essa transição da web, nós mantivemos alguns princípios que nós entendemos, que são pautados na segurança, né, que tem total conexão com o tema da feira, que é manter as informações e os dados on-premise, porém, nós quebramos uma objeção que nós tínhamos, que é a versatilidade de uso. Então, nesse momento, é possível que aquela aplicação seja gerenciada remotamente, certo? Em resumo. Também, com as ferramentas que a gente tem à disposição agora para continuar o desenvolvimento, nós percebemos que a interface ela ficou muito mais fluida, muito mais leve. Eu ouvi muito isso dos clientes, então foi muito satisfatório, porque era o que a gente queria que as pessoas sentissem. Então, diversas vezes eu ouvi o termo fluido, por exemplo, e isso me deixou muito feliz e com a sensação assim, de missão cumprida, né? Então, estamos apresentando aqui em primeira mão para em breve lançar isso oficialmente para o mercado. E esses feedbacks já são aqui da feira mesmo? Já, porque como nós trouxemos, então tá ali apresentando, a gente convida o cliente para vir para ver aquilo junto com a gente, né, para mexer, para ter o contato com o produto. Então, nisso, eles já sentem, né, essa diferença, esse layout mais, com uma usabilidade mais leve, sabe? Então, assim, ficou bem legal. E o quanto vocês aproveitam essa interação no cliente aqui, tete a tete, olho a olho, para promover novos aprimoramentos do software? Eu penso que isso acontece constantemente, né? A solução, eu entendo que ouvir o mercado é uma coisa que é fundamental e construir a solução é o que faz a gente alcançar Mas aqui os a gente nossos está ouvindo êxitos. literalmente, né? Exatamente. Então, as reações muitas vezes nos ajudam, né? Além das palavras, além do que a pessoa diz ali exatamente, a forma que ela reage. Por exemplo, qual caminho a gente vai seguir no sentido de usabilidade? Um clique ou arrasta, por exemplo. Quando a gente entrega o mouse para o cliente, ele começa a interagir com a plataforma, a gente observa qual o comportamento natural que ele tem. Uhum. Então, assim, onde é um arrasta, se ele dá um clique, aquilo já gera uma informação para nós, para o nosso UI, para o nosso UX, entender que talvez seja melhor que aquilo seja um clique, né? Então, esse primeiro comportamento que ele tem nos ensina muito e faz com que a gente tome decisões nesse sentido da plataforma. E no final melhora então a experiência desse usuário. Exatamente. Porque não adianta o software ser bom, mas ter uma usabilidade complicada. Né? Exatamente. Isso é um grande desafio de todas as empresas de software. Hoje existem profissionais, né, com essa finalidade e sim, é uma coisa que a gente olha muito para isso, principalmente nesse momento agora, com essa nova interface. Uhum. A gente tem muitas empresas mostrando soluções em hardware, né? Uhum. E vocês são uma empresa de software. Né? Queria que você comentasse a importância também dessa outra parte do software, compondo com o hardware um bom sistema de segurança. Como que vocês conversam com as empresas de hardwares para tentar oferecer, no final das contas, lá para o cliente final, a melhor solução com o uso do software? Há essa interação? É uma interação constante, intensa, às vezes desafiadora, né? Porque as fábricas têm os princípios, as ideias, as lógicas,
e muitas vezes a gente tem que se alinhar com eles em relação à atualização de firmware que muda completamente a forma que o equipamento funciona. A gente até brinca com isso com os fabricantes, pessoal, padroniza, né? Enfim, com certeza eles têm os relatos em relação às nossas adversidades, só que o que é legal disso tudo é que o objetivo é compartilhado. A tecnologia, ela é só um meio, né? Então, nós, na condição de software, os fabricantes de equipamentos, eu entendo que, no geral, existe uma consciência muito clara de que nós estamos juntos. Então, o hardware, por si só, ele, falando de um exemplo prático, né? Uma central de alarme, um sistema de CFTV, ou um sistema de controle de acesso, por si só, ele não vai gerar segurança, né? Ele precisa de um software ajudando a criar fluxos de processos para efetivamente aumentar a segurança. No nosso caso, essa informação ser enviada para um tratamento remoto, para que aquela informação seja tratada, visualizada, assistida e processada por um agente de monitoramento ou tecnologias que automatizam o processo, mas eles complementam. São soluções que trabalham juntas. Então, com todo o contexto desafiador, a missão compartilhada é muito clara. Eu sinto isso dos parceiros de forma bem intensa, assim. Bom, a gente está falando de tecnologias que avançam muito rapidamente, os softwares precisam acompanhar também. O que é que você vislumbra que vem por aí em termos de desenvolvimento de tecnologias? O que é que vocês estão, quando vocês olham para o futuro desse mercado, o que a empresa desenvolvendo software vem pensando? O que vocês pensam em desenvolver, em aprimorar para acompanhar as tendências do mercado? Sim. Bom, são duas linhas de pensamento que eu tenho. A primeira delas é aquilo que é tangível, que a gente observa isso de uma forma muito clara. Primeiro, integração de soluções. Então, cada vez mais as soluções se falam. E isso amplifica muito a segurança do ambiente, né? Então, desde o comportamento das pessoas, que hoje pode ser analisado, por exemplo, uma solução de analítico de vídeo, ou com inteligência artificial, por um software que faz análise de imagem, que gera evento para nós, integrado a um sistema de alarme, integrado a um sistema de perímetro, integrado a um radar inteligente. Então, tudo isso contempla integração e que eleva o nível de segurança, porque isso são informações compartilhadas. E a segurança vem da centralização das informações, né? Essa é uma primeira linha. Agora, de uma forma mais conceitual, o que eu penso que o ponto-chave do futuro é estarmos atentos ao comportamento das pessoas. Então, quanto mais a gente olhar para o comportamento das pessoas, mais a gente vai entender como criar a solução para elas, né? Então, isso é base. E eu acho isso bem interessante. Você fala as pessoas que são os usuários do produto de vocês, ou das pessoas que estão sendo eventualmente monitorados, os clientes acompanhados? finais, os clientes finais. Eles, um morador de um condomínio que tem portaria remota, o colaborador de uma empresa que tem um sistema de alarme, ele é parte daquilo. E o que eu acho interessante disso? Do quanto, no fim, tudo isso ser sobre pessoas. Então, no fim, a gente fala tanto sobre tecnologia, então rodando a feira aqui, milhões de stands falando de IA, enfim, mas no fim das contas é sobre gente. São pessoas enxergando pessoas, entendendo demanda das pessoas, né? A capacidade de pivotagem das empresas hoje é muito grande, principalmente no universo de software. Então, trazendo de forma direta integração de soluções, inteligência artificial aplicada em processos, em imagem, de forma muito intensa, mas tudo isso pautada na criação de tempo para utilizar esse tempo para ouvir mais as pessoas, né? Eu acho que eu entendo que esse é o caminho, assim, né? Quer dizer, não dá para ficar sem olhar para o ser humano que está... Não, de forma alguma. Atrás da máquina e se utilizando dela, né? Essa é a nossa bandeira. Como empresa de software, é um pouco irônico, né? Mas nós temos consciência e clareza que a nossa missão maior é estar ao lado das pessoas, entendendo necessidades dos nossos colaboradores, dos clientes, dos clientes dos clientes, né? Então a gente cria uma cadeia de prover soluções, e isso só vai acontecer genuinamente quando a gente está olhando para o que elas sentem de dor, o que elas precisam, né? Que é para isso que, na verdade, a gente cria soluções, né? Exatamente. Rafael, eu queria agradecer muito a tua presença aqui.
contando um pouco das novidades, avaliando um pouco os cenários do mercado. Acho que isso contribui para a gente ajudar, formar pessoas, chamar a atenção para o setor e ampliar a importância do setor de segurança no Brasil, com a participação aqui da feira. Então, te agradeço muito a participação aqui. Foi uma honra, sempre gosto de compartilhar as nossas percepções, as nossas visões. Então, de forma muito objetiva, convido a nos seguir nas redes sociais, @monisoftware, nosso site, monisoftware.com.br. Lá, todas as informações, tudo isso que a gente trouxe de novidade vai estar lá também. Então, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Tá dado o recado. Então, acompanhem a Moni, acompanhem também as nossas entrevistas aqui no Security Podcast. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo bate-papo.